identifica a criança que ele carrega no colo é a teimosia do sujeito, gente. O sujeito que está ausente hoje. Nós olhamos para o outro e nós não nos enxergamos no outro, portanto, porque nós não nos consideramos sujeitos, arquitetos da nossa própria vida. Porque sempre tem alguém que vai dizer como a gente deve agir, ou vai nos impingir condutas, ou vai nos ludibriar, como ocorre nesse caso. E a terceira cena é a cena da menina que se chama Abuk. A cena que ela talvez tenha sido uma das cenas que mais me emocionou nesse filme. Quando ele e o médico, Justin e o médico, correm para o avião e ela não podia ir, porque as normas internacionais não permitiam que ela fosse. Eles não podiam levá-la. E ela simplesmente, ela é sensível àquilo e ela desiste. E ela aceita o destino dela. Para mim, essa foi a coisa, ela tinha a oportunidade de ir, mas ela ia atrapalhar a vida deles, né? E ela ficou, e ela ficou naquilo que é a trajetória dela e o destino deles. Então, eu coloco aqui no texto que a atitude dela não causa danos a eles. E eu coloco aqui que no caos de tudo aquilo ali brota a hospitalidade, porque é o que a gente estuda quando a gente estuda cosmopolitismo. E aqui a sensibilidade opõe-se à razão. E segue o triste destino, corre para frente, não olha para trás. E ela, pequena, assume-se um grande sujeito. Uma maneira esquecida pelos civilizados que, se pensando grandes, acachapam o diferente e acachapam o outro. Essa passagem do meu texto está na última parte, no semear a humanidade do plano, da exposição. Mas então, voltando para o primeiro, tá? Eu quero dizer que as indústrias de medicamentos, elas querem construir uma imagem positiva, né? De si mesmas no mundo. Mas os interesses econômicos acabam sempre falando mais alto. E aqui no texto, em razão da análise desse filme, a gente faz uma denúncia aqui. Por exemplo, para analisar essa relação com essas transnacionais. Os resultados positivos da atuação dessas empresas são expressos em termos econômicos, mas também os resultados negativos são expressos. Mesmo no velho mundo, formado por muitos dos países que encabeçam as listas dos melhores índices de saúde, educação e segurança, podemos verificar um número considerável de pessoas vivendo em situação de miséria e desemprego. Na Áustria, por exemplo, há cerca de 400 mil pessoas para 25 mil ofertas de emprego. Na União Europeia, segundo dados da Rede Europeia Antipobreza, há 72 milhões de pessoas em risco de pobreza e 18 milhões de desempregados. Agora, com a crise financeira, aumentou muito mais. Não é por acaso que 2010 será o ano europeu do combate à pobreza e à exclusão social. Pobreza e exclusão social representada em muito pelos africanos, pela população do leste europeu, que está indo para a Europa nesse processo migratório que não cessa, por conta do processo, dos efeitos nocivos, dos processos de descolonização, sobretudo na África. Bom, a saúde na África, então, para ligar com o filme, ela, como vocês puderam ver, ela agoniza. E há muitos fatores para essa agonia da saúde na África. Primeiro, o filme mostra a fragilidade da rede sanitária no mundo rural, a insuficiência de meios humanos e financeiros. Um outro fator é a cultura local. A cultura local ela é incriminada como um fator de fragilidade do tratamento à saúde. Por quê? Porque os africanos eles recorrem às práticas tradicionais de saúde, recorrem à religião, recorrem aos curandeiros, né? Porque essa é a crença, essa é a cultura deles. E a estes dois fatores, então, uma frágil rede sanitária e problemas culturais, né, se acrescenta um outro, que é o comportamento inapropriado de uma grande parte dos funcionários da saúde, como a gente viu no filme. Tá? Falta de compromisso com a ética, seu desprezo pelos doentes, não só na África, né? Humilhação, extorsão, negligência e absenteísmo, falta de motivação, filosofia ocidental, cada um por si, o resto da humanidade que se errada. E as elites locais, o filme também mostra, ou a política local e a política nacional também se desoneram
desonera, a sua pretensão é obter ganhos financeiros com a permissão de acesso a essas empresas transnacionais em seu território, e elas se desoneram amplamente, deixando para as organizações internacionais não governamentais, as ONGs, e para as instituições de caridade ou confessionais do norte, para a igreja, então, essa tarefa de resolver as mazelas da saúde. O que o filme denuncia é justamente isso, a precariedade da saúde pública na África. E nós temos na África uma Carta Africana dos Direitos Humanos, para quem não sabe, né? Que estabelece muitas previsões em favor dos direitos humanos. E o direito à saúde é um deles, né? E aqui dá para estender para os países em desenvolvimento para falar do Brasil. O Brasil integra o grupo dos 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo, para quem não sabe. E o Jardineiro Fiel, então, mostra essa situação e levou a corporação farmacêutica Três Abelhas, né, a produzir um medicamento que curaria a tuberculose. E a Três Abelhas distribuiu gratuitamente, o filme mostra isso. Essa generosidade tinha um relevante motivo: testar os efeitos adversos do medicamento para depois poder vender para o mundo inteiro. Porque se a gente olhar os dados, então, são 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose. Calcula-se que um novo doente infecta em média 10 indivíduos. Então é um mar de dinheiro se o remédio der certo para curar essa doença, né? A meta do nosso governo é curar 50.000,5 mil tuberculose até aqui. Esse aqui é um dado antigo, que seria até 2005. Hoje isso já está em números muito mais elevados. Bom, ocorre que, por outro lado, os Estados Unidos dizem que as empresas elas têm que ser punidas se elas tiverem más práticas corporativas, como essa Três Abelhas, que é uma má prática corporativa pegar as pessoas e usar como cobaia. De todo modo, os Estados Unidos recomendam isso, mas na prática elas não obedecem, que seria assim: garantir a base para um sistema eficaz de governança corporativa, número 1. Número 2, garantir os direitos dos acionistas dessas empresas e as principais funções da propriedade. 3, tratar equitativamente os acionistas. 4, papel de outras partes interessadas na governança corporativa. 5, divulgação e transparência. 6, responsabilidade do conselho de administração. Se a gente lembrar o John Kenneth Galbraith, o que na verdade os Estados Unidos recomendam aqui é que, em qualquer caso, se respeite os interesses dos acionistas e o resto do mundo que se dão, né? Isso é boa prática corporativa para os Estados Unidos. Bom, aí eu vou para o ponto 1.2, que é a lógica instrumental. E aqui eu vou dar um salto, né, para mostrar que alguns escândalos nessa matéria vieram à tona nos últimos anos. E aí eu vou citar exemplos para vocês, tá? Para mostrar justamente essa lógica instrumental, econômico-burocrática que o filme denuncia. Em 2007, a Nigéria apresentou um processo multimilionário contra a Pfizer, que é americana. A Nigéria pediu 7 bilhões de dólares de indenização, porque em 96 a Pfizer usou medicamentos em jovens da Nigéria. Usou um medicamento que se chama trovafloxacina para curar meningite e sarampo. 200 menores foram utilizados para isso, 11 deles morreram e muitos deles ficaram com sequelas permanentes. Por exemplo, surdez, paralisia, problema de fala, lesão cerebral e cegueira. Ora, os defensores da análise econômica, também do direito, vão dizer o seguinte: só 11 mortos e mais uns 150 com sequela permanente para curar milhões de pessoas, vale a pena. Né? Vale a pena. Morre só uma meia dúzia. É como disse o personagem do filme. Ora, a gente não ia mesmo dar remédio para quem a gente não soubesse, para quem não iria morrer de qualquer modo. E é isso que nós, os juristas, temos... Defesa do que nós temos que fazer em primeiro lugar? A defesa da vida.